Olá, olá a todos aqueles que gostam de nutrição, gostam de comer, gostam de saúde e alimentação adequada, saudável. Hoje eu quero agradecer o Erenilton, nosso responsável aqui pelo estúdio. E como a gente fala de alimentação saudável, de comer bem, comer o que gosta, nada melhor do que falar com alguém profissional nisso, que faz sim isso acontecer. Uma comida gostosa, uma comida assim que você sente vontade de comer, uma gastróloga. Então, se apresente, Gabi. Olá, boa noite a todos, a todas e a todos. Meu nome é Gabriela, eu sou formada em gastronomia aqui pela Uninassal. Já fiz alguns cursos na área também e estou atuando desde 2015 em gastronomia. Sempre procurando estudar, sempre procurando trazer um pouco de inclusão, um pouco de crítica à minha área, que, né, é onde me apetece, procurando me atualizar sobre o que eu posso para trazer comida boa para todo mundo, né? E ultimamente tenho tentado também trazer um pouco de contribuição de outros profissionais, como da nutrição, né? Como engenheiro de alimentos também, eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto para conseguir sempre oferecer saúde, bem-estar, lazer. A gente sempre tem que trabalhar em conjunto e desconstruir essa ideia de rixa, né? Que às vezes existe. Essa separação, né? Exatamente. A gente está conhecendo agora a Gabi, o lado profissional, e eu queria saber já de cara a diferença entre a gastrônomo e uma gastróloga. Vamos lá. Quem é gastrólogo é quem fez um estudo superior em gastronomia, podendo ser ele tecnológico, ou bacharelado, né? Quem é gastrônomo é quem fez qualquer outro tipo de curso, inclusive o técnico. Né? A diferença do técnico para o tecnológico é justamente esse, porque o técnico ele não conta como ensino superior. Então, gastrólogo é quem tem ensino superior, inclusive pode fazer uma pós-graduação e dar aula. Gastrônomo é quem tem algum tipo de estudo, mas não é o estudo superior. Essa é a diferença básica. Tá certo. Falou um pouco sobre carreira, né? O objetivo de carreira, eu acho isso muito interessante, alguém que tem um propósito. Não é além de ter uma profissão que te apetece, como você mesmo disse, é ter um propósito para aquilo. Então, vamos falar um pouco da tua carreira, como foi o início, como foi o tempo de graduação? Assim, é como eu falei, eu estou na gastronomia desde 2015, né? Apesar de que eu me formei em 2020. Mas isso por quê? Antes de entrar para a gastronomia, eu fazia psicologia. E eu fiz até o 8º semestre e larguei para ir para a gastronomia. E aí, nesse meio tempo, né, sempre é muito complicado, principalmente quando a gente é jovem, depende dos pais, ter essa questão dessa transição de carreira. Né? Principalmente para mim, que faltava 1 ano praticamente para me formar. Então, foi muito difícil conseguir convencer minha mãe a ir para uma profissão não convencional naquela época. Né? A gastronomia, naquela época, estava engatinhando ainda e tinha muito estigma. Ainda tem muito estigma sobre a gastronomia, né? Mas foi um pouco sofrido para eu conseguir convencer. É tanto que comecei em 2015 a trabalhar, comecei vendendo bolo de pote na faculdade. Inclusive, foi na época de Páscoa, eu tinha feito uns ovos trufados para a minha família. E aí, naquela época, eu não sabia fazer cálculo de ingrediente, né? E sobrou muita coisa. E aí, minha irmã olhou para mim e disse, Gabi, por que tu não pega essas coisas que sobraram dos ovos e faz bolo de pote para te vender? Aí eu, bem pensado, tá em alta, né? Tudo mais. E aí, fiz 4 bolos de pote e, assim, sem nenhum tipo de pretensão de fazer aquilo um negócio. Só que, para minha surpresa, eu cheguei na faculdade, vendi para os meus amigos e foi se fazendo a propaganda, todo mundo gostou muito do produto. Na semana seguinte, eu já estava com 40 encomendas. E aí Uma aceitação boa aí. Né? E é porque a confeitaria nunca foi o meu forte, assim, nunca foi o que fazia os meus olhos brilharem, né? Mas foi o que me deu o dinheiro que me fez
ingressar nesse mundo. Então, eu sou muito grata à confeitaria. Eu já ia perguntar isso, sobre a confeitaria, se tu já teve Tive, uma vontade, assim. trabalhei, eu acho que mais de 3 anos com confeitaria. Hoje eu não quero ver, assim, mas tenho o maior respeito do mundo por quem trabalha com confeitaria e o povo tem uma mania besta de colocar preço no produto do outro, né? Diz, coisa de doce é caro. Gente, não é. Se vocês soubessem o quanto dá trabalho, ninguém acharia doce caro, porque é bem complicado. A gente que é da área costuma dizer que tanto confeitaria quanto panificação é química pura, porque, assim, na cozinha quente, a gente pode endoidar ali à vontade, né? Quer adicionar alguma coisa, adiciona, vai provando, vai ali tentando. Na confeitaria, não. Na confeitaria é tudo milimetricamente pesado. E se não for ali, se você olhar torto pro açúcar, ele queima. Se você olhar torto pro fermento, ele faz murchar. É um negócio, assim, bem... Não é complicado, mas é meticuloso, né? Normalmente, quem trabalha com confeitaria é muito perfeccionista. Então, eu tenho muito, muito, muito respeito. Mas, voltando, né, para a questão da minha história. E aí, eu comecei a vender bolo e eu já estava infeliz na psicologia nessa época, né? E aí foram juntando, né, os aspectos. Eu estava infeliz, eu estava fazendo ali uma coisa extra que estava me dando dinheiro. E aí eu comecei a imaginar... E aí veio o povo dizer, por que tu não faz gastronomia? Por que tu não faz gastronomia? E aí aquilo foi, assim, entrando na minha cabeça, né? E aí, quando chegou no final de 2016, eu disse, mãe, eu não aguento mais. Eu sei que você paga, que há duras penas, falta pouco para me formar, mas eu não vou ser uma boa profissional, eu não vou ser feliz e eu preciso dar um jeito nisso. Aí ela entendeu, ela finalmente entendeu. E aí fui fazer gastronomia. Fiz um semestre em uma universidade, mas precisei trancar e passar 1 ano parada. Daí foi quando eu retornei os meus estudos, vim aqui para Nassau e me formei. Me formei no meio da pandemia. Mas, assim, eu considero a minha trajetória aqui na Nassau uma das melhores experiências que eu tive na vida. Eu fiz muitos amigos, inclusive com os professores, com a coordenadora da época também, eu gosto muito dela. E as pessoas que eu estudei também, eu trago comigo até hoje. É tanto que eu tenho contato com pessoas das turmas de agora, apesar de já estar formada há quase 3 anos. Ainda tenho um contato, sempre que tem curso, eu procuro vir. Quando tem a oportunidade de eu vir ministrar algum curso também, eu tento falar com as coordenadoras, né? Eu sempre estou aqui dentro, eu sou assim, aquele ratinho viciado daqui da Nassau. Agora, eu também queria falar que o convite para a Gabi veio de Assim, eu admiro muito a gastronomia, toda essa parte milimetricamente pensada, toda essa... Até a ficha técnica tem uma certa admiração. Então, assim, é tudo lindo. Então, eu queria trazer profissionais da área da gastronomia para dar mais esse contato, porque realmente existe uma separação aí de carreiras. Então, é bom trazer profissionais que a gente admira para vocês conhecerem a profissão, conhecerem a trajetória, planos. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre a gastronomia na tua visão com a nutrição. Então, eu trabalho com marmita congelada hoje, né? E, assim, eu vejo que é muito... Apesar de ser um assunto que está em alta, essa questão da organização alimentar, da nutrição diariamente, né? Mas ainda é muito complicado essa questão da união das profissões, porque tem muito nutri fazendo o seu papel de nutri, mas fazendo o papel de cozinhar também. E aí, na minha visão, eu acho que tudo nessa vida, até a coisa mais básica, necessita de estudo, né? Não dá para você pegar só o que você viu aqui, viu ali e colocar aqui em prática, principalmente envolvendo a saúde de outra pessoa. Então, eu acho que o essencial hoje é cada vez mais nós gastrônomos, vocês nutris, nos unirmos, conversarmos, estudarmos juntos, elaborar métodos mesmo para que as pessoas estejam cada vez mais bem nutridas e bem alimentadas, porque também uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né?
Tá bem alimentado, muitas vezes, está muito relacionado ao prazer de comer, que é isso que é o meu papel, né? E tá bem nutrido, enfim, o nome já diz, né? Vitaminas, sais minerais, carboidrato, proteína, que aí é com vocês. Então, assim, eu procuro sempre deixar muito claro nas minhas redes sociais, para os meus clientes, eu digo, gente, eu não sou nutricionista, não elaboro plano nutricional, não elaboro dieta. O que eu posso fazer é balancear aqui uma quantidade de proteína, carboidrato e legumes em uma marmita e entrego como produto final para vocês. Ou então vocês me mandam o plano alimentar de vocês e o contato do Nutri de vocês, a gente conversa e eu elaboro um cardápio em cima da dieta que é passada, em cima das orientações que são passadas para vocês. Mas fazer uma coisa dessa sozinha, não tem como. Não tem como. E aí, eu já recebi muito relato de cliente, né? Diz, não, eu fui para a Nutri e ela oferecia marmita, mas a marmita dela acabava não sendo tão boa, não era tão saborosa e tudo mais. E aí, eu acabei vindo para ti. Que aí entra de novo essa coisa que eu falei da questão do estudo, né? Querendo ou não, eu acho que ou você se dedica a duas graduações, né? Ou então, pelo menos, a cursos direcionados, né? Se você quer fazer marmita congelada, faça um curso de marmita congelada, invista nisso. Mas não dá para você estudar só para ser nutri e enviesar para o lado de marmita congelada, porque eu acho que não dá para misturar as coisas sem um embasamento técnico. Eu sou muito a favor assim, da ciência, né? E, na minha opinião, eu sempre tento trazer muito essa questão da valorização para a minha profissão. Então, a gastronomia também é uma ciência, né? Apesar de ser uma ciência que está engateando, a gente não tem tanta literatura ainda, mas a gente está aí indo por um caminho para que a gente seja reconhecido tal como uma ciência que a gente é, né? E aí, assim, eu fui uma pessoa gorda a vida toda, né? Então, essa questão de nutrição e gastronomia, para mim, sempre toca num ponto muito delicado, porque faz parte da minha história, né? Eu fui gorda por questões hormonais. Eu nunca fui de comer muito ou de comer besteira, mas eu sempre fui uma criança gordinha, porque eu sempre tive problema de ovário policístico, e aí uma coisa levava a outra, e passei minha vida toda fazendo dietas restritivas. Fiz a dieta do ovo, fiz a dieta da USP, a dieta do não sei o quê, sabe? Então, por muito tempo, inclusive, a nutrição em si, o profissional nutricionista, para mim, era uma imagem assim de terror. Né? Quando eu ouvia a frase, Gabi, você vai ao nutricionista, já era um agente causador de sofrimento. Por quê? Porque a obesidade ela é um tema tão delicado até hoje que é assim, eu até anotei aqui uma fala de um nutricionista e eu gostaria de ler. A obesidade, ela não é respeitada enquanto doença, nem pela própria classe da saúde, tampouco pela sociedade. A crença que se formou é que a obesidade é um relapso. Assim, as pessoas que aumentam de peso são vistas como desprezíveis, indignas de respeito e são uma prova de falta de esforço, empenho e dedicação em proteção à própria vida. Em qualquer outro diagnóstico, as pessoas estão precisando de ajuda. No diagnóstico da obesidade, as pessoas precisam se esforçar. Eu vi isso a vida toda, a vida toda. Ah, você quer emagrecer? Fecha a boca, né? Eu acho que até muito parecido com aquele filme A Baleia, não sei. Eu não tive coragem de assistir esse filme ainda, você acredita? Eu ainda não terminei de assistir porque eu não tive tempo, mas ele é bem impactante, sim, nesse sentido de você olhar a obesidade com outro olhar, porque são multifatores. A obesidade é uma condição multifatorial. Então, você não pode julgar a pessoa pela aquela condição que ela está tendo. Eu acho que é realmente isso. O nutricionista tem que ter um olhar diferente. A gastronomia tem que ter um olhar diferente. Um médico tem que ter um olhar diferente. A medicina, eu acho que a medicina... Na verdade, eu acho que hoje o nutricionista em si ele tem um olhar até mais acolhedor do que o da medicina em si. Porque
Eu não sei como é hoje, porque hoje eu não sofro mais com isso, né? Mas a vida toda, os médicos que eu passei, os endócrinos, né, que eu passei, sempre me prescreviam dietas e eu nem sabia naquela época que aquilo era errado, porque quem prescreve dieta é Nutri, Por lei, né? é só nutricionista. Nutri. E eu passei minha vida toda fazendo dietas prescritas por médicos. E junto a isso, eu já tomei inúmeras medicações. Para você ter noção, eu já tomei antidepressivo para emagrecer. Porque tem certos profissionais da saúde que eles juntam, eles fazem pesquisas e se embasam em arquivos científicos em cima da bula de certa medicação, que é para uma coisa, mas que um dos efeitos é emagrecer. E aí ele receita aquilo. Hoje isso acontece muito com uma medicação chamada Venvance, que é uma medicação para TDAH. Mas existem endócrinos que receitam essa medicação como agente emagrecedor. E aí o que acontece? Aí tá o perigo. E aí, pessoas que têm TDAH, que precisam daquela medicação, vão na farmácia e tá em falta. Por quê? Porque ele é o remédio, hoje, que as pessoas estão usando para emagrecer. Então, é assim, realmente, o profissional da medicina, eu acho que ele tem que ser um pouquinho mais criterioso e até mais, assim, carinhoso com tem quem... um olhar mais aprofundado, né? Exatamente, tem que ter um cuidado. Até porque tem uma interação fármaco com nutrientes. Então, antidepressivo acaba prejudicando a absorção de nutrientes. Aí, eu imagino que foi várias dietas e uma, tipo, te deixando mais frustrada, né? Porque eu acho Com certeza. Chegou certo ponto da minha vida que foi pouco antes de eu fazer a minha bariátrica, né? Porque hoje eu só tenho esse corpo que eu tenho porque eu fiz uma bariátrica. Mas, assim, uns 2 anos antes, eu desisti. Desisti de toda e qualquer tentativa de autocuidado. Para você ter noção, eu acordava e o meu café da manhã era um copo de Coca-Cola, sabe? Então, foi assim um ciclo de autodestruição que eu não tenho dúvidas que foi causado por outros ciclos de falhas, de dietas restritivas, de compulsão alimentar que eu acabava criando por conta dessas dietas restritivas, né? Porque você imagine uma pessoa de 17 anos estudando para o vestibular, fazendo uma dieta onde o almoço dela eram 2 ovos cozidos. Gente, o cérebro precisa de carboidrato. Pois é. E aí, só que não tinha quem colocasse isso na minha cabeça naquela época. Não, e eu acho que o pior pra tia naquela época foi todo mundo falar, só se esforça, é só perder peso, é só fechar a boca. Então, tu se colocava numa responsabilidade muito grande. Então, se é só fazer isso, então eu vou só fazer isso. Só que não é só fazer isso. Tem que saber toda a individualidade. E aí, onde é o perigo? É que quando eu não conseguia, eu ficava, por quê? Eu não me esforcei o bastante, então eu tenho que fechar mais a boca. E aí eu acho que é onde mora também o perigo da questão dos distúrbios, dos distúrbios alimentares, né? Porque você vai fechando a boca cada vez mais e mais e mais. E aí chega uma hora que o fechar a boca não é mais suficiente, então você tem que botar para fora o que você ingeriu, né? Eu nunca cheguei nesse ponto de botar para fora, mas eu já passei de dias assim sem comer, tomando só água, café. Mas sentir a culpa, só sentir culpa em comer já é uma coisa que a gente tem que ficar alerta, né? Com certeza. E eu passei minha vida toda sentindo culpa por comer. A vida toda, toda, toda. E eu acho que isso é um ponto que a gente tem que trabalhar todo dia na cabeça das pessoas. É a não sentir culpa por comer. Inclusive, eu tinha anotado uma frase aqui em relação ao feriado, que eu achei interessantíssima, porque eu passei hoje o dia lendo relatos de nutricionistas, né, sobre as pautas que eu queria trazer. E aí ele trouxe, gente, aproveitem o feriado e se lembrem, tem um total de 0 necessidade de fazer dieta para comer mais no final de semana da Páscoa. Siga sua rotina e volte para ela na segunda-feira. Hábitos saudáveis se constroem primariamente na rotina e não nas celebrações. Isso é muito real, porque tem gente que se culpa muito. Nossa, acabei comendo muito chocolate na Páscoa. Mas a Páscoa é uma vez por ano.
Meu aniversário, mas seu aniversário é uma vez por ano. Aqui dali não vai ser o causador de todo esse transtorno. E eu acho Agora, o acúmulo de rotinas ruins, sim. E eu acho que o mais importante de tudo é lembrar que você não precisa compensar de forma assim estrondosa aquele excesso que você cometeu no feriado, no aniversário. Você não precisa fazer uma semana de jejum intermitente, principalmente sem nem saber se o jejum intermitente se encaixa para o teu tipo de vida, né? Ou então, não, eu vou fazer aqui 20 dias de dieta cetogênica porque a amiga da minha prima fez e aí ela emagreceu 8 Alguém quilos. postou no Instagram, E gente, aí... dieta cetogênica, mediterrânea, jejum intermitente. Tudo isso tem uma base científica, mas de acordo com cada indivíduo. Então, não é só porque isso encaixa para 110 pessoas que foram investigadas que vai funcionar para ti. Teu organismo é de uma coisa. Então, acho que é muito importante tu estar falando isso também. Sim. Tu, como uma pessoa que viveu isso, sim, e que trabalha, né? Porque eu acho que vez ou outra aparece para fazer a com marmita. certeza. Então... Vez ou outra aparece gente perguntando se eu trabalho com a questão de inclusão, né? De intolerantes à lactose ou a glúten. Aí eu sempre faço questão de perguntar: você é intolerante ou só te passaram uma dieta? Porque existe uma diferença muito grande. Primeiro que eu sou contra dieta que corta glúten, né? Porque glúten só faz mal para quem é intolerante, né, a glúten. Ou tem uma sensibilidade ao glúten. Não tem necessidade, exatamente. Né? E, inclusive, eu nem trabalho com alimentos para quem é intolerante a glúten, porque é um cuidado muito extremo que você tem que ter. É muito delicado. Cruzada. A contaminação cruzada do glúten, ela se dá pelo ar. Então, é assim, você não pode nem mexer com um alimento que tenha glúten no mesmo ambiente que você está fazendo um alimento para quem tem intolerância. Então, como eu ainda não tenho um ambiente propício para trabalhar dessa forma, eu já digo, não, se você é intolerante, eu não trabalho dessa forma, mas passo aí as indicações de empresas que eu tenho certeza que vão entregar um trabalho bom, né, para aquele tipo de cliente. Mas, assim, eu até me perdi aqui no que eu estava falando. É porque é tanta coisa, gente. É tanta coisa que a gente precisa trazer. É falar, comentar. Nessa Qualquer questão... coisa eu te chamo de novo, com mais tempo, né, Aurenilton? Eu queria falar também sobre o comer descompensado, que a gente tinha conversado antes de aparecer aqui, que era sempre a escolha do alimento processado. A gente sempre, estou aqui na correria do dia a dia, vou pegar um alimento, um refrigerante, um miojo. Então, Sim. Tu, como faz marmita, qual é a melhor opções aí para as pessoas? Até falar o Instagram do teu serviço. Fazer aqui o meu merchan, né? Então, eu trabalho com marmita congelada, certo? Eu trabalho com programação alimentar, mas eu me considero uma pessoa consciente politicamente em relação a esse assunto. Por quê? Porque se programar nutricionalmente para a semana, para o mês, não é fácil, não é barato. E, assim, eu, enquanto profissional de gastronomia, eu já fui a pessoa que julga a outra por usar Sazon. Mas, como é que eu vou julgar uma mãe de família que trabalha 44 horas semanais, tem 2 filhos, tem uma casa para cuidar, não tem empregada doméstica, por usar Sazon e não fazer o seu caldo caseiro? Quem sou eu? Assim, comer é um ato político, né? E a questão do se programar é complicado. Mesmo que eu diga, não, tire aí 4 horas de um dia da sua semana para você fazer as suas refeições, colocar nas marmitas e congelar. Ainda assim é complicado, porque a gente, enquanto ser social, a gente precisa trabalhar, socializar, ter lazer, ter descanso. E aí a gente vive uma era em que eu acho que quase todo mundo vive para trabalhar. Quase todo mundo vive para trabalhar. Eu trabalho com isso, com organização alimentar. E tem semanas que, para mim, que trabalho com isso, não dá.
Tem semanas que eu como ultraprocessado, eu não vou ser hipócrita e mentir. É claro, eu tento todo dia levar na minha lancheira que eu levo para o meu trabalho, pelo menos 3 tipos de fruta. Tento ir bebendo água ali ao longo do dia. Mas, por exemplo, hoje foi um dia que eu não tinha comida em casa, não tinha marmita em casa, pasme, e não tive tempo de passar em nenhum canto para comprar uma coisa assim nutricionalmente correta. E eu tive que almoçar uma lasanha congelada, porque tem um mercantil do lado do meu trabalho e era o que tinha ao meu alcance ali naquela hora. Então, é assim, imprevistos acontecem, né? O ideal é que a gente tente, no máximo que a gente puder, fazer esse tipo de organização. Mas a gente tem que entender que nem sempre dá. Que, na verdade, quase sempre não dá. As pessoas elas estão muito ocupadas tendo que construir sua vida, pagar suas contas, dar conta de tudo. E a alimentação, a nutrição, ela vai ficando de lado. Eu entendo isso completamente. E eu entendi muito mais isso, eu já tinha essa visão, mas eu entendi muito mais isso quando eu comecei a perder clientes em certa época do ano passado, que eles chegavam para mim e diziam: Gabi, a gente ama a tua comida, ela é gostosa, ela é saudável, mas a gente precisa cortar gasto agora. Então, é assim, é massa, é o correto e tudo mais, mas não dá para todo mundo. Não dá para todo mundo. Então, não tenho como julgar quem usa Sazon, não tenho como julgar quem come um miojo, quem come uma lasanha congelada. Não tenho. O que eu posso fazer? Usar do conhecimento que eu tenho, do estudo que eu tenho para orientar quem quiser chegar até mim pedindo por conselhos, né? Gabi, pelo amor de Deus, como é que eu faço aqui? Não consigo mais comprar a marmita tua, mas não queria estar me alimentando de sanduíche todo dia. Não, vamos lá. Vamos elaborar aqui, vou te ensinar a elaborar um cardápio dinâmico, onde tu vai perder 2 horas do teu dia. Se tu tiver essas 2 horas, ótimo, vai dar certo. Quiser me ligar, quiser me mandar mensagem, eu vou te ensinando. Você pega uma carne moída, você porciona ela, em 3 partes, e aí você faz 3 tipos de pratos diferentes com essa mesma carne moída. E aí você vai porcionando para marmitas aí para 20 dias, né? É o que dá para fazer. Então, vamos lá, vamos tentar fazer. Mas aí eu vou julgar se a pessoa disser: não, não dá, não dá, não dá. Vou comer, enfim, um salgadinho que é mais barato, um sanduíche, um salgado. Acho que o nosso papel agora é como alimentação, porque a gente tem que entender que a alimentação, ela sofre aí o impacto de N fatores. Econômico, de tempo, social, porque a pessoa pode se sentir até julgada. Então, a gente tem que levar em consideração N fatores. E também a diminuição de danos, como tu falou. A pessoa pode não ter, ter dinheiro ou não ter tempo para comprar aquela marmita ou fazer mesmo. Mas o que é que a gente pode fazer ali como papel? Seja em um post, seja para falar um pouco no Instagram, seja para mandar uma mensagem, para ela que ela diminua esse consumo. Porque, assim, o alimento em si, a gente vai falar agora um pouco de terrorismo nutricional. Um pacote de miojo em si, ele não é um vilão. Ele não vai entrar na sua casa e fazer você levantar as mãos. Ele em si não é um vilão. O ruim dele é a frequência que se come, a velocidade que se come. Porque se você fazer um miojo e você comer em menos de 5 minutos, isso está errado. A culpa depois. Então, N fatores também são envolvidos no ato de comer, né? E agora, falando um pouco de terrorismo alimentar, que você viveu um pouco sobre isso, né? Você julgou a sua própria alimentação. Então, eu acho que isso também te faz ter essa visão que é muito boa, que eu acho que todos os profissionais deviam ter. Tipo, olhar para uma pessoa e não julgar as ações dela, mas saber por que ela está fazendo aquele tipo de ação. Exatamente. Às vezes é falta de tempo. Eu acho que a gente tem muito que considerar o ato de comer como essa questão do prazeroso, né? A gente vive numa sociedade extremamente doente, mentalmente falando, né? Então, eu conheço muitas pessoas, eu, inclusive, sou uma pessoa que eu uso o comer como uma recompensa. Não, hoje eu tive um dia muito corrido, eu mereço pedir um iFood, né?
Então, assim, o terrorismo nutricional, eu acho que ele é o grande vilão que todos nós que trabalhamos, de certa forma, com a alimentação, temos que combater. Por quê? Porque são várias engrenagens assim que vão se encaixando na vida da pessoa e fazendo ela ir para o fundo do poço. É como você falou, é a culpa, é a rapidez de comer. E aí diz, não, já está tudo perdido. E eu estou falando isso e vem me remetendo tudo que eu senti antes de fazer minha bariátrica. Porque é assim, não, nada deu certo. Eu já tô feia mesmo. Então, pelo menos eu vou comer aqui, que algum prazer eu tenho que ter, né? Então, a gente tem que olhar com muito, muito, muito cuidado e acolhimento para toda pessoa que cruza a nossa vida. E aí, mais uma vez, eu ressalto, eu não posso julgar uma pessoa que usa Sazon só porque eu uso caldo natural. Eu tenho tempo, eu tenho conhecimento, eu tenho técnica para fazer um caldo natural, mas nem todo coleguinha vai ter, né? Então, eu acho que o que a gente pode fazer enquanto união, né, de profissões é tentar buscar substitutos fáceis, acessíveis e tentar desmistificar essa ideia que colocaram na cabeça das pessoas de que não pode comer melancia porque tem muito açúcar. Tá, tudo bem, vamos falar aqui. Se for uma melancia inteira. E assim, se for um cliente, um paciente que tenha diabetes, né? Aí a gente presta atenção. Aí é cautela. outro caso. Mas conseguiram convencer a gente de que um super coffee, de que um desinchar, de que a farinha milagrosa de não sei das quantas é melhor do que você comer fruta, é melhor do que você ingerir aveia, é melhor do que você beber água durante o dia, né? Então, assim... Lembrei até do vapor, do nada, aquele vapor que vem com sabor, né? Aí fala que vem com vitaminas, aí... Nossa, eu vi isso, eu fiquei... Ai, meu pai, como é que pode? E vai ter gente que vai acreditar. Sempre vai. Você nunca duvide da capacidade que o ser humano tem de se enganar. Porque quando ele quer alguma coisa, ele vai dar um jeito de fazer daquilo ali uma verdade. O cérebro mesmo sabota para acreditar aquilo. E tu falou sobre a ciência, eu ainda lembrei. Só voltando, daqui a pouco a gente volta ao assunto. Mas eu lembrei que a questão da ciência é muito importante a gente bater nessa tecla, porque se a gente fala muito sobre não fazer isso, faça aquilo, evite isso, prefira aquilo. Mas e fala de reeducação alimentar. Só que muitas pessoas não tiveram nenhuma educação alimentar. Então, chega a ser uma educação mesmo. A gente, acho que nutricionista, gastrônomo também tem que levar isso para a pessoa, para o indivíduo. Olha, alimentação, como você pode fazer, com o que você tem ali a seu alcance. Então, acho que isso é muito importante. Então, você ter comentado isso. Sim, essa tua fala agora me remeteu muito a aquelas mães que dizem, eu não sei o que fazer com o meu bebê porque ele não quer comer comida de panela, só quer comer batatinha e refrigerante. Quem seria a batatinha e o refrigerante na alimentação dele? Uhum. E aí eu lembrei que tem uma moça que eu sigo que ela é vegetariana, inclusive vegana, na verdade. E ela ensina umas receitas, sabe? E aí, de vez em quando, ela prepara uma parte para ela e o marido e uma parte para a neném dela. E a parte que é para o neném dela sempre é sem açúcar e sem sal. E eu vejo o povo descendo o pau. Você não bota sal na comida da sua bebê, não sei o que, como é que vai ficar o paladar dela. Só que o paladar da criança, na verdade, vai ficar hiper mega aguçado. Porque se você pegar e fazer uma experiência, você toma aqui o seu suco com açúcar. Se você passar um tempo sem tomar açúcar no suco, você vai sentir o gosto da fruta. E quando você retornar a tomar o suco com açúcar, você vai achar insuportável o gosto do açúcar. Porque o açúcar, ele rouba o gosto das coisas. O sal, ele age como um agente... ele abre as papilas gustativas também. Mas o sal, ele usado em excesso, também ele queima, ele chega a queimar a sua boca. Não sei se você já teve a experiência de comer uma comida muito salgada que dá aquela sensação assim de queimação na boca, né? Então, e aí a inversão de valores, né? Que a mãe que escolheu não dar sal nem açúcar para a criança é criticada,
Mas a mãe que dá batatinha e refrigerante e chega se queixando que o filho não quer comer arroz com feijão, é considerado normal. Então, assim, aonde é que a gente está enquanto sociedade, né? É mais normal inserir ultraprocessado na alimentação da criança, porque a nossa cabeça já julga que aquilo ali é bom, do que evitar sal, açúcar, ultraprocessados. E aí, isso aí, eu acho que a culpa disso, dessa ideia que a gente tem na nossa cabeça, é de uma coisa que eu coloquei aqui, que foi a revolução do suco em pó. Era isso que eu ia falar, porque lembrou muito dessa ideia da mídia jogar pra gente. Olha, McDonald's, vem tudo, aí você fala... Compre batom, seu filho merece batom. Então, essa ideia do marketing, da mídia, fazer com que a gente entenda que aquela coisa ali, um perdigão, um presunto é mais saudável do que você ir lá fazer um simples ovo. Sim. Então, fale sobre a revolução do suco em pó. Então, a revolução do suco em pó foi uma fala de um professor meu, inclusive, eu não estou lembrada agora quem foi, mas é que simplesmente nos anos 90, a indústria, né, eu não vou mencionar marcas, porque eu acho que foram as marcas como um todo, né? Mas ele tá com batom ali. Páscoa, né? Mas que a indústria ela conseguiu convencer as famílias de que era mais vantajoso você fazer um suco em pó, o famoso que-suco, do que lá você no fazer... Pernambuco é pó da morte. Pó da morte. Do que você fazer um suco da fruta. É tanto que, é como eu estava comentando contigo, nos anos 90, nos anos 2000, era muito comum ter que-suco na casa de toda pessoa, de toda a família. E era assim, era de lei ter ali para o almoço o que-suco, o pó de tangue, né? E, ai, que tem o sabor perfeito da fruta, nunca vai ter. Aquilo ali... Se nem o suco de caixinha mal tem fruta ali, imagine o suco em pó. Mas, de alguma forma, o marketing ele trabalha de uma forma tão... Ao mesmo tempo é massa, mas ao mesmo tempo é doentio na cabeça das pessoas. Que realmente... É uma arma, se não usada de forma adequada. Exatamente. E aí convenceram as famílias. E aí a revolução do suco em pó. Aí, como eu te falei, ultimamente a gente vem batendo tanto nessa tecla, né, que... Eu acho que caiu mais o uso disso, né? Apesar de que o uso de refrigerante também ainda é alto. Mas, assim, eu acho que se a gente conseguisse trazer o marketing para o nosso lado, né, da gastronomia e da nutrição, a gente teria um aliado fortíssimo, porque diminuiria muito as doenças crônicas não transmissíveis, mas aí, por outro lado, atacaria as grandes marcas. Atacaria, inclusive, uma indústria que eu acho que é vilã na maioria dos nossos âmbitos, que é a indústria farmacêutica. Sim. Porque, gente, é ilusão acreditar que as farmácias não lucram com o estigma da doença. Às vezes você não está doente, mas alguém precisa lucrar em cima de você. Então, é assim, não... Você, às vezes, está meio assim, com a energia baixa. Aí, ao invés da pessoa pedir para você melhorar o seu sono, beber mais água, ingerir mais fruta, colocar uma fibra na tua dieta, uma aveia que é acessível, não. Compra aqui a cápsulazinha do termogênico, não sei o quê, que tem cafeína, tem taurina, vai fazer você focar e tudo mais. E aí, quem é que ganha com isso? É a pessoa que vai tomar? É não. Porque, além de tudo, quando ela parar de tomar aquilo ali, ela vai sofrer uma abstinência da porra. Desculpa o palavrão. E ela não vai conseguir retornar ao nível de energia que ela precisa daquela forma, né? E quem lucra é a farmácia. Quem lucra é quem está vendendo as pílulazinhas, quem está vendendo os seus pozinhos mágicos, né? A tal da suplementação, que o povo compra suplemento sem nem saber se precisa. Porque, assim, por exemplo, eu que sou bariátrica, eu preciso constantemente estar suplementando. Por quê? Porque eu não absorvo tudo que eu preciso através da minha alimentação. Compartilhamos a mesma suplementação. B12. Exatamente. B12 lá todo dia tem que ter. Mas as pessoas dizem assim, não, eu vou começar a academia, eu vou comprar aqui meu whey.
Você precisa de mais proteína do que a sua Será dieta? que na dieta já não tem? Será que não pode ajustar, fracionar? Exatamente. Mas foi mais uma revolução que eu acredito que tenha sido do marketing que trouxe essa ideia, né? Usar o whey é legal, é da moda. É muito massa você entrar na academia e ter lá a sua shakeira com o seu whey. É bonito, né? Então, eu acho que se a gente conseguisse trazer esse poder que o marketing tem para o nosso lado, Para os alimentos mesmo. para os alimentos, a qualidade de vida das pessoas seria outra. Eu acho que, inclusive, daria para diminuir índice de fome, diminuir índice de desperdício de alimentos. Mas é como a gente está discutindo, alguém tem que lucrar. Alguém sempre tem que lucrar. Eu vou chamar a Gabi mais vezes aqui para a gente comentar só sobre o terrorismo nutricional, porque eu acho que esse assunto, ele tem que render, ele rende tanto. Rende. Já me deu vontade de falar da vitamina C, mas eu vou deixar isso para um próximo episódio. Eu queria que tu falasse um pouco agora dos teus planos atuais. Ele já me deu um sinalzinho ali, porque a gente está meio corrida, mas teus planos atuais. Atualmente, tu faz marmita, mas tu tá trabalhando em outra coisa? Na verdade, eu tenho 3 empregos. É o Júlio. Eu sou o Julius, né? Não, o meu plano, na verdade, o meu sonho é levar comida boa e acessível. Essa sempre é minha fala. Para onde eu for, essa sempre vai ser minha fala. Levar comida boa e acessível para o máximo de gente que eu puder, né? Eu costumo sempre dizer que, se eu quisesse, eu poderia cobrar muito mais caro na comida que eu ofereço. Pela variedade, pela técnica envolvida, enfim. Mas eu escolho hoje não cobrar. Por quê? Porque eu não quero que as pessoas comam miojo. Eu não quero que as pessoas peçam um McDonald's, né, quando está num dia corrido. Eu quero que elas tenham a oportunidade, inclusive, de comer um prato internacional nutricionalmente correto num dia trivial, num dia qualquer, mas que está tendo ali uma experiência gastronômica massa. Eu quero que todo mundo... Esse é o propósito da Gabi. Esse é o meu propósito. Claro que eu sei que eu não vou conseguir alcançar todo mundo, mas eu trabalho diariamente para tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis com isso, né? E eu tento criar, inclusive, um laço de amizade com cada um dos meus clientes para que, caso um dia eles não consigam mais comprar de mim, eu possa ter um espaço aberto com eles para dizer: me liga quando tu for cozinhar, se tu tiver alguma dúvida, que eu tiro tuas dúvidas. Ou então, me chama na tua casa, que se eu tiver com tempo, a gente cozinha junto, a gente faz lá, a gente tá junto, a gente precisa... Eu assim, nos meus últimos anos, eu sempre tenho tentado trabalhar esse olhar empático sobre a alimentação das pessoas. Pela minha trajetória, por tudo que eu passei, e também por ver diariamente o sofrimento das pessoas que tentam comer corretamente e não conseguem, né? Ou então que tentam fazer uma comida gostosa e não conseguem também, porque envolve também certo conhecimento, envolve também certa destreza e tudo mais. Então, toda dica que eu puder dar, eu vou dar, né? Então, meu intuito de vida é fazer as pessoas comerem bem, né? E aí é por isso que eu falei no começo, eu tento me unir a outros profissionais, inclusive, para tentar cada vez mais fazer isso da maneira mais certa que eu puder. Porque também não adianta oferecer uma comida extremamente gostosa que só tem gordura, né? Eu tento equilibrar as coisas, porque um dia eu também já fui a pessoa que teve esse pensamento do não. Para ser gostoso tem que ter manteiga, tem que ter muita manteiga, porque gordura é sabor. Sim, a gordura é sabor, ela insere sabor no alimento, mas eu preciso ter outras opções de inserir sabor naquele alimento. E foi assim que eu comecei a estudar a questão dos temperos naturais, que eu até vim dar outra aula aqui naquele dia. Porque eu tento trabalhar sempre a inclusão dentro do que eu trabalho. Eu tento fazer comida para vegetariano, tento fazer comida para quem não ingere gordura. Eu só não trabalho mesmo com intolerante a glúten, porque aí já é muito, 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 muito complicado para mim. Ainda, né? Ainda, mas vamos trabalhar ela para vai um crescer, dia. gente. Ela vai ter uma cozinha Deus enorme. lhe ouça. E eu queria que tu desse um conselho agora para quem quer ter uma alimentação prática, levar isso mesmo, porque assim, gente, se vocês puderem seguir o Instagram dela da Marmita, conseguirem, né,
encomendar. Sim. Mas para aqueles que não conseguem, uma dica rápida, assim, para quem quer se organizar, mas não sabe por onde começar. Não tenha medo de usar a tecnologia ao seu favor. Use o processador para cortar os seus legumes. Use a air fryer para assar, que é muito mais rápido do que usar um forno. Vire amigo do seu freezer. É porque, gente, pode parecer clichê, mas quando você tem uma comida ali porcionada, à disposição, congelada, e aí até mesmo, eu fiz aqui 2 quilos de frango e desfiei, vou porcionar aqui em saquinhos e congelar. Você tem lanche aí para uma vida, né? Então, não tenha medo de usar todos os eletrodomésticos que você tem em casa, mesmo que você tenha que lavar mais louça depois. Porque quando for na sua semana, você vai sentir a diferença. É muito melhor você lavar essa louça todinha de uma vez só, no dia, né? Do que você lavar todo dia, todo dia. Todo dia você cozinha e lava, cozinha e lava. Então, tente focar nessa questão do fazer toda a sua alimentação em um dia só. Vire amigo da sua airfryer, vire amigo do seu freezer. E, claro, tudo isso dentro da sua realidade, do seu tempo, do seu cansaço físico e mental. Porque se você for fazer uma comida e você não estiver bem da cabeça, a sua comida vai sair ruim. Não adianta você acreditar que não. Porque eu preciso fazer a comida agora. Tá. Então, tira ali, antes de ir para a cozinha, tira 20 minutos, bota uma música calma, respira, toma uma taça de vinho, relaxa. Ou não. Vai que tu vê Pokémon. Essa do Pokémon só os fortes vão entender. Mas priorize sua saúde mental antes de qualquer coisa. O seu corpo é muito importante e a sua cabeça também é muito importante. Então, não se esqueça de cuidar da sua cabeça. Tá bem? E eu acho que é isso. Quem quiser me seguir, eu tenho o meu Instagram pessoal e profissional, mais ou menos, onde eu dou dicas, onde eu faço receitas ensinando, que é o Gabriela Mesquita Cozinheira, tá? E eu tenho o meu @ das minhas marmitinhas, que é Bybi Comidinhas. Bybi se escreve BYBEE, Comidinhas, tá? Me sigam, encomendem, indiquem para os amigos de vocês que querem comer bem, que eu prometo que eu não vou decepcionar. Os arrobas vão ficar aqui embaixo na legenda do YouTube. Quero agradecer mais uma vez, a Gabi é incrível. Eu que agradeço muito o convite. Sucesso. E a gente vai vir mais uma vez para falar sobre terrorismo. Acho que a gente poderia bater um papo assim com mais tempo. Enviesar mais, tem muita coisa a ser falada. Nisso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, gente.